Tinha partes do dia que eu tinha vontade de chorar sem saber por quê. E aí está o sinal de alerta. Olá! Agora a gente começa mais um podcast onde a mulher não só ouve, como também se escuta. E o assunto de hoje é depressão e ansiedade. Você já pensou que você pode ter depressão ou ansiedade, só que não tem um diagnóstico, porque você nunca buscou ajuda? Eu quis trazer esse tema porque ele é de extrema importância, por conta dos efeitos colaterais envolvidos também com essa doença, que eu vou comentar em breve. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter diagnóstico de depressão ou ansiedade, principalmente pelo estilo de vida saudável que eu levo. Alimentação saudável, eu sempre pratiquei atividade física, nunca fumei, bebo raramente. Então, todos esses fatores de vida saudável que eu tinha, hoje, pelo menos, melhoram o prognóstico dessa doença. A depressão, ela é uma doença, teoricamente, crônica, sem cura. Então, ter um diagnóstico desses e reorganizar a sua vida para poder sair da medicação e voltar a ter felicidade é essencial. Eu nunca imaginava que isso fosse acontecer, até que um dos fatores que podem desencadear a depressão e a ansiedade surgiram na minha vida. E esse fator é o estresse. Não o estresse como consequência, estar estressado, mas a causa. Estar em ambientes estressantes com um cotidiano estressante pode desencadear essas situações. Eu tive síndrome de burnout, para quem não sabe, é um desgaste físico e emocional intenso relacionado ao trabalho. Então, pode ter a ver com a quantidade de horas que você trabalha assim, mas também com a quantidade de tempo fora do seu trabalho que você está dedicado ao seu trabalho, seja estudando, seja fazendo marketing, seja comprando material para o consultório. E a partir da síndrome de burnout não tratada, a gente pode ter a evolução para essas duas doenças que chamam depressão e ansiedade. Mas dentro disso, para a gente sair da superficialidade, eu quero que vocês observem que está intrínseco nessas doenças o perfeccionismo, a dedicação, que é algo admirado, muitas vezes desejado, ensinado na nossa sociedade, dentro de casa, para ser assim, ou ter uma vida assim. Então, mais uma vez, também a gente volta para aquele cenário de que tudo começa na infância, na cultura, nos hábitos e atitudes diárias que vão refletir e causar uma doença física, né? Uma alteração de neurotransmissores cerebrais, das substâncias químicas do nosso cérebro, realmente trazendo do sutil para o material, para o físico, para o palpável, uma alteração. Muitos de nós, eu acredito que fomos, por conta disso, ensinados a ter ansiedade, a ser ansiosos. Porque a ansiedade é a preocupação. A ansiedade é o cuidado, é o estar precavido. Antigamente, esse cenário era, humanamente falando, importante devido aos fatores estressantes que a gente tinha, né? Principalmente para a mulher, que tem mais ansiedade. Se proteger enquanto o marido não estava, saía para caçar, tá exposta a animais. Quando eu morava em florestas, diversas situações traziam essa exposição maior para a mulher. E hoje a gente continua tendo, né, o estresse de forma desnecessária por conta de influências mais culturais do que de influência do cenário, né, físico, do espaço que a gente mora. Então, a ansiedade é estar precavido o tempo todo, é estar atento ao que está acontecendo ao seu redor, estar atento a tudo, menos a você, menos relaxar, menos viver o presente. Então, ansiedade é viver no futuro, depressão é viver no passado. A musculação da mente, o exercício que a gente deve trazer para a realidade, para o nosso cotidiano, é a vida interior. Só assim
a gente vai conseguir implantar e sustentar uma ideia que mude a nossa realidade. Por isso a necessidade de um tempo diário para refletir, relembrar quem você é e se desidentificar desses sentimentos que não são você e se realinhar. Eu acredito que muitas pessoas têm depressão ou ansiedade, mas não sabem. Eu mesma estava em acompanhamento com vários profissionais da área da saúde durante esses anos e nenhum pensou a respeito. Ninguém me encaminhou para o psiquiatra, porque a gente ainda tem muito relacionado que doença mental é igual a loucura. Então, as pessoas olham inteligente, bonita, um trabalho bom, porque socialmente a medicina é considerada um bom trabalho pelo retorno financeiro que a sociedade imagina que ela traga. Lúcida, então não é louca, não tem uma doença mental, não precisa de psiquiatra. E a gente precisa rever isso. Então, quando eu tive o diagnóstico de depressão, o meu psiquiatra falou: olha, você já tem depressão há 2 anos e meio. E tudo fez sentido. Não é porque você não tem o diagnóstico que você não tem a doença. E isso que acontece faz as pessoas acharem que aquele esforço excessivo, aquela autossuperação necessária, aquela resiliência pode estar camuflando uma situação que tem um diagnóstico clínico. Então, muitas vezes, estar nesse ambiente estressante, se você está passando por períodos difíceis no trabalho, com algum parente, um outro estado de saúde, ou na sua profissão, você achar que tem que ser forte o tempo todo pode fazer você não se dar conta que precisa de uma medicação. E de uma medicação, sim, porque as doenças cursam com um processo inflamatório cerebral, semelhante à neurodegeneração. Então, se você não está se tratando com a medicação adequada, o seu cérebro está ali apodrecendo irreversivelmente. Então, vale a pena refletir até onde estar se mantendo forte pode também estar matando o seu cérebro silenciosamente. A medicação serve para te dar condições químicas de conseguir sair da depressão e não para silenciar. Aí a gente precisa da consciência de que o tratamento de depressão não é só medicação. Se você está insatisfeito com a sua vida, com o seu relacionamento, com a sua profissão, procure um médico. E tire essa dúvida. Não quer dizer que você vai lá e de imediato vai precisar de uma medicação. Tudo vai ser analisado. Então, além desse quadro que foi arrastado, que foi silenciosamente acontecendo e se agravando, eu acabei apenas encontrando um psiquiatra após a sugestão de uma amiga que já tinha um diagnóstico de depressão, então ela teve esse feeling de falar: Tati, será que não tá na hora? E eu falei assim: com certeza tá na hora. Eu gosto de expor realmente como foi para vocês identificarem. Eu tava, para quem me acompanha no Instagram, naquele período sabático de 3 meses que eu tirei em Portugal. E lá a minha emoção oscilava muito. Tinha partes do dia que eu tinha vontade de chorar sem saber por quê. E aí está o sinal de alerta. Se a dor está saindo através de lágrima, é um sinal que você pode precisar de medicação, precisar de um apoio psiquiátrico. Se você chora, não é por acaso, né? Muita coisa aí foi abafada. E eu tava nesse processo de descobrimento de algumas outras doenças, de divórcio, que eu tive que me manter forte para dar conta de toda a situação. Então, o choro sem motivo fez ela me falar: Tati, procura.
e como estava incontrolável, realmente foi aí que eu tive que encerrar essa programação de período sabático e voltei mais cedo para o Brasil. 2022 se tornou um ano de prioridade da minha saúde mental e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu agradeço eternamente esse psiquiatra que fez eu me reconhecer novamente. Quando eu voltei de lá, eu encontrei com uma outra amiga e contei porque eu tinha voltado, tudo que tinha acontecido, e ela falou assim: Tati, tu é outra pessoa, tu tá irreconhecível. E é isso que essa doença pode fazer com a gente. A gente se transforma em outra pessoa, a gente esquece quem a gente é, esquece nossos sonhos, esquece a sua essência realmente, a sua personalidade, quem você é, o que você quer fazer. E graças a Deus eu tive uma resposta muito rápida à medicação, muito satisfatória, porém, na teoria, o tratamento não pode ser menos de 1 ano. E fazer o tratamento adequadamente é fundamental para a gente conseguir restabelecer todos esses pilares de mudança de pensamentos, de hábitos e de outras coisas que eu vou continuar contando para vocês por aqui. Então, como amiga, eu tô aqui também te dando essa dica. Então, aprofundando na ansiedade agora, saborear a vida é um antídoto para ansiedade. E como isso foi condenado, né, a gente tem em mente socialmente que uma pessoa bem-sucedida tá cheia de tarefa para fazer, tá sem tempo, tá na correria, tá estressado, tá cheio de eventos, nunca sentada na praia o dia inteiro, olhando para o mar, sentindo o vento, ouvindo uma música. Isso é quase condenado. E isso é o que a gente tem precisado cada vez mais. A gente precisa ressignificar que o estresse não é sinônimo de sucesso. Na ansiedade, se sofre por coisas que podem acontecer, não pelas coisas que estão acontecendo agora. Então, a expectativa nos retira da lucidez. Então, gerenciar as expectativas, identificar e sair desse cenário, olha aí mais uma vez a psicologia sendo necessária, faz parte do tratamento da ansiedade também. É a parte fundamental do restabelecimento, inclusive, dessa saúde. Eu não sei se vocês sabem, mas a crise de pânico é um quadro dentro da doença da ansiedade. E na crise de pânico ocorre predominantemente um medo em excesso. Mesmo a pessoa tendo ou não consciência da exposição à violência, seja por morar numa cidade de violência. Então, parte do meu tratamento da crise de pânico foi me mudar de São Paulo, inclusive. Olha quantos pilares são necessários abordar para se curar uma doença. Então, ter que mudar a vida é tratar uma doença de forma adequada. Mas além dessa exposição social, desse medo gerado pela violência, eu quero lembrar vocês da exposição da infância. Segundo a alquimia, que é essa ciência que eu amo trabalhar, a crise de pânico é uma doença que começou, que foi instalada de 0 a 1 ano de idade. Então, um bebê que é exposto a uma situação familiar onde ocorrem brigas, ocorrem gritos, ocorre estresse, vai estar absorvendo sem filtro. A criança absorve sem filtro tudo que está ao redor dela, até ela começar a ter o discernimento com o amadurecimento. Então, a crise de pânico começa com essas situações absorvidas do local onde essa criança estava, entre 0 e 1 ano de idade. Por isso, mais uma vez, se faz necessário pais saudáveis para termos crianças saudáveis, uma família saudável para, assim, sucessivamente, a nossa sociedade ser mais saudável também. Nossa, Tati, mas o que eu faço agora para limpar o que aconteceu quando eu nem sabia, de 0 a 1 ano de idade? Ressignificar seu passado, terapias que possam fazer isso. Os florais alquímicos são um deles. E como eu tô falando muito sobre identificar essas doenças,
eu quero trazer para vocês as palavras-chave que, na minha opinião, identificam a síndrome do pânico e a ansiedade. Então, a ansiedade, para mim, é a angústia. A gente consegue ter uma dor emocional se transformando em uma dor física. A angústia é uma dor no peito. Então, a ansiedade é como se a gente estivesse sempre com o pé no acelerador. Imagina um carro em velocidade altíssima. Você não consegue controlar a direção, então você não consegue fazer nada. Parece que o ansioso está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas ele não está conseguindo fazer nada direito. Então, angústia é a palavra-chave para ansiedade, que gera dor física. E a crise de pânico, ela é uma sensação de morte. Então, se você tá em algum local, pode ser até dormindo, e acorda com a sensação que tá morrendo, que não consegue mexer o corpo, que não tem nem como pedir ajuda, é uma sensação que vai apagando, silenciando tudo ao redor. Parece sensação de morte mesmo. Pode ser uma crise de pânico. Bem, com a depressão, é viver no passado e a ansiedade é viver no futuro. A pessoa saudável, bem-sucedida, na verdade, é aquela que vive o presente. Quem está 100% aqui e que sabe lidar com o fracasso das expectativas, dos objetivos não alcançados. E isso se dá quando você aproveita o melhor de cada momento. Quando você faz não pelo sucesso, mas por curtir o processo, curtir cada etapa. Quando você faz, quando você vive por você. Tem uma frase que eu quero deixar aqui para a gente refletir. Sempre haverão problemas. Quando eles não tiverem mais nada a ensinar, eles irão embora. Pensar dessa forma deixa nosso cotidiano mais leve. A gente precisa treinar, nos ensinar agora, que somos adultos, como viver de forma saudável. E apesar de parecer simples e fácil, William Shakespeare também tem uma frase que diz que todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto aquela pessoa que o sente. Então, busque ajuda. A gente vive em humanidade, em conjunto, para se apoiar e se ajudar. Um beijo, doutora Tati.